Bom, boa tarde a todos os participantes, palestrantes, convidados. Vamos então dar início a essa mesa de hoje à tarde, né? Começar então com as apresentações de hoje à tarde. Eu quero me apresentar primeiro. Eu sou Rudivan Catani, eu sou doutor em arquitetura, em projetos de arquitetura, pela Escola Técnica de Barcelona, Politécnica da Catalunha, arquiteto por Blumenau, sou arquiteto de Santa Catarina. Hoje sou tesoureiro do Kumon Brasil e estou dirigindo meu escritório de arquitetura, então eu tenho um viés prático também, ao mesmo tempo que estou em período sabático aí como professor. Participo do grupo de pesquisas internacional, IFORM, que é dedicado somente à arquitetura moderna e pesquisas neste assunto, e o meu doutorado também foi dentro deste tema. Então, vim para somar aí junto com o Documon Brasil. Bom, então hoje à tarde vamos falar sobre estudos de casos, a conservação de jardins modernos, históricos modernos, né? Que é um tema super relevante, que vem em encontro ao que já foi mencionado, foi comentado brilhantemente pela parte da manhã, né? Com os palestrantes aí e convidados. Então, em primeiro lugar, eu queria apresentar o primeiro estudo de caso, que vai ser apresentado pelo doutor Elvio Polito Filho, da Federal de Pernambuco, e ele vai falar sobre o plano de gestão da conservação dos jardins de Burle Marx no Recife. Uma coisa que eu vou pedir para os palestrantes é que a gente se atenha ao cronômetro, né, e que a gente trabalhe com 20 minutos para sobrar tempo a posteriori para perguntas e demais explicações. Então, isso é super importante. Eu aviso, quando faltar 5 minutos, eu deixo avisado. Eu vou apresentar o Dr. Elvio. O Dr. Elvio é formado pela Faculdade de Direito do Recife, mestre em Desenvolvimento Urbano pelo MDU Federal de Pernambuco e procurador municipal de Olinda desde 88. Exerceu os cargos de secretário executivo de Meio Ambiente do governo do estado de Pernambuco, presidente da Agência Estadual de Meio Ambiente, CPRH, diretor-presidente da Fundação Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda, secretário de Meio Ambiente Urbano e Natural da Prefeitura de Olinda, participou do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, representando o estado de Pernambuco, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, CONSEMA, do Conselho de Conservação dos Sítios Históricos de Olinda, do Conselho de Desenvolvimento Urbano do Recife, CDU Recife, e do Conselho de Desenvolvimento Urbano de Olinda. Doutor Elvio, então, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Bem, o que nós vamos apresentar aqui é a experiência que o Recife teve nos últimos anos de criar um plano de gestão para os jardins históricos de Burle Marx que estão presentes nessa cidade. Passa, por favor. Recife teve uma sorte que na década de 30, né, especificamente a partir de 1934, o arquiteto Burle Marx, a convite do governador da época, que era Carlos de Lima Cavalcante, ele assumiu um cargo de chefia no setor de parques e jardins da Diretoria de Arquitetura e Construção do Estado de Pernambuco. E teve a oportunidade, nesses anos que esteve no Recife, de projetar 28 jardins públicos para a cidade do Recife. Então, a cidade do Recife tem o privilégio de ter, na sua paisagem urbana, 28 intervenções de Burle Marx somente em área pública. Além disso, você tem várias edificações privadas, particulares, que possuem jardins de Burle Marx. Em 2016, a Prefeitura do Recife, provocado pelo Laboratório do Paisagismo da Universidade Federal de Pernambuco e de outros atores importantes da cidade, a Prefeitura pega 15 desses jardins públicos e coloca eles dentro de uma categoria do Sistema Municipal de Unidades de Conservação, ou seja, a Prefeitura reconhece esses bens como bens de natureza cultural, de natureza do Recife. Ela passa a ser uma espécie de uma categoria de unidade de conservação
a nível municipal. E em 2015, o IPHAN, né, provocado, ele faz o tombamento federal de 6 desses jardins históricos de Burle Marx. Passa, por gentileza. Nós temos hoje, no Recife, tombados a nível federal pelo IPHAN e protegidos também pelo sistema municipal de unidade de conservação, 6 praças da cidade. A Praça de Casa Forte, a Euclides da Cunha, a Praça do Derby, a Praça Salgado Filho, a Praça Faria Neves e a Praça da República, e dentro dela também, desse conjunto, os jardins do Palácio do Campo das Princesas. Isto é uma coisa interessante, porque o palácio está fechado, né? Ele é uma área de segurança do estado de Pernambuco, e apesar de ele estar tombado a nível federal, ele não tem o acesso público autorizado, somente em visitações, tá certo? Quando autorizado pelo palácio. O próximo slide traz uma coisa que eu acho importante, que foi o nosso olhar em relação a essa questão. Nós encontramos que nós temos aqui um tipo de bem a ser preservado, que ele é híbrido. Ou seja, ele tem características de ser um bem cultural, porque ele é desenhado pela mão humana, ele é desenhado por um arquiteto, ele tem a interferência, mas também não deixa de ter as suas características como um bem natural, ou seja, que, né, incorpora. Eu sempre digo o seguinte: o homem pensa, desenha, mas é a natureza que faz esse bem, os jardins históricos. E mais do que isso, ele passa a ter um processo, né, de incorporação desses dois conceitos que às vezes no Brasil a gente separa, ou seja, o de bem patrimonial e de bem natural, como se eles não fossem um bem ambiental de uma forma mais ampla. Então nós buscamos nesse trabalho, né, junto com a Prefeitura de Recife, de vários atores, identificar essa mistura, ou seja, nós estamos falando de um bem que tem as duas características muito fortes, muito fortes. E, de uma certa forma, poder se aproveitar dos instrumentos das duas políticas, ou seja, da política cultural e também se aproveitar, no bom sentido da palavra, dos instrumentos da política ambiental. Ou seja, eu tenho um bem que pode se aproveitar de instrumentos de duas políticas públicas importantes para o país. Então, esse foi talvez o mais importante característica desse trabalho, porque trabalharam juntos pessoas que tenham essa formação. E aí a gente queria entender essas praças não apenas como uma praça de utilização pública, mas se também um espaço que presta serviços ambientais, tá certo? E que é, sim, uma representação da forma humana, tá certo, de se instalar dentro de suas cidades. A próxima, por gentileza. Nesse ponto, nós partimos de uma coisa que eu achava fundamental. Nenhum trabalho nasce do zero, né? Principalmente um trabalho que se pretende preservar alguma coisa, algum bem, ele precisa ir para os seus referenciais históricos. E a primeira prerrogativa que foi colocada foi o seguinte: nós temos que utilizar a Carta de Florença e a Carta de Juiz de Fora como base de fundo para as nossas discussões. Nós nos propusemos a fazer um planejamento participativo, mas delimitando como espaço até dessas discussões a base teórica existente, ou seja, nós vamos estar discutindo, mas estamos discutindo dentro de um universo ao qual o Brasil e o estado do Pernambuco está inserido, ou seja, nós não podíamos falar de jardins históricos sem levar em consideração a experiência, né, e a teoria, a ciência criada com a Carta de Veneza e com a Carta de Juiz de Fora. Próxima, por gentileza. E aí nós trabalhamos em esse projeto em 4 etapas. Uma que eu gosto muito, que são os seminários temáticos, porque muitas vezes você chega com uma plateia grande com informações heterogêneas. Então, quando você bota numa mesa, né, diversas visões, você vai alimentando, um vai alimentando o outro, e mais do que isso, como nós temos muita participação do setor privado, do setor público, há uma coisa impressionante: cada órgão ele fica centrado na sua caixa e pouco dialoga com os outros que têm interferência sobre o espaço. E esse do espaço dos seminários temáticos foi exatamente a grande oportunidade que todos esses atores tiveram para conversar entre si. Então, talvez, mais do que a informação obtida, a articulação, a conversa, o reconhecimento desses atores uns pelos outros foi fundamental nesse processo.
A segunda etapa foi uma oficina de planejamento participativo. A terceira foi, recebendo essas informações, o trabalho técnico de sistematizar essas informações, esses quereres que eu sempre digo, e, por fim, uma audiência pública que pudesse, sim, legitimar. Veja que a audiência pública foi uma coisa que nós colocamos de uma forma bastante, né, clara, de uma certa forma obedecendo ao ritmo do planejamento ambiental, que sempre exige a participação da comunidade nas discussões, inclusive dos planos que são propostos para os bens a serem protegidos. Próxima, por gentileza. Só para a gente ter uma ideia do que foi discutido nesses seminários temáticos, eu estou trazendo aqui os 4 temas que foram chave a partir dessa discussão. Um é o papel dos órgãos públicos na manutenção e vigilância dos jardins históricos. Por que é que nós não botamos aqui o papel também da sociedade desse processo? Porque nós partimos do pressuposto que o poder público ele tem a obrigação de ter, né, ações voltadas para a preservação desses espaços. A comunidade é bom que tenha, mas é sempre uma questão facultativa. Nós não podemos exigir da sociedade esse processo. Mas nós podemos sim, devemos exigir do poder público uma ação articulada, tá certo, de preservação e de conservação desses bens. Por isso que nós colocamos a discussão internamente, né, o papel do poder público, ou seja, se não tiver ninguém, quem tem a obrigação de fazer? Então foi essa a primeira grande argumentação. O que vier depois de participação popular, de participação da sociedade, será, tá certo, bem-vinda, mas pelo menos eu tenho que fazer o dever de casa e fazer com que o poder público se organize para atuar melhor. Outra questão importante é sobre a utilização desses jardins históricos. Nós temos nesses 6 que foram tratados, que são os bens tombados a nível federal, nós temos realidades completamente distintas. Nós temos uma praça como a Praça do Derby, que eu sempre digo que é o coração da cidade do Recife, porque ela está no encontro, tá certo, de um grande raio, que é a Avenida Agamenon Magalhães, que corta o Recife praticamente de norte a sul, e também com o eixo da Conde da Boa Vista e com a Caxangá, que corta de leste a oeste, ou seja, ela é o encontro desses dois grandes caminhos da cidade do Recife, e sempre digo o seguinte, se alguém quiser parar o Recife, por exemplo, numa greve de motoristas de ônibus, é fechar o Derby que a cidade para. Ou seja, ela tem uma importância imensa, né, e, portanto, ela é uma praça extremamente frequentada, não por contemplação, mas por ponto de passagem, por ponto de descanso. Ela também está rodeada de algumas universidades públicas e privadas. Ou seja, ela é uma praça que tem uma vida própria muito forte. E aí nela, exatamente, a ação é muito mais de controlar as coisas que propriamente de incentivar o uso delas. Já, por exemplo, a praça que está na frente do aeroporto dos Guararapes, que é a Praça Salgado Filho, ela é uma praça que ela era a porta de entrada do Recife até a década de 80, quando o aeroporto da cidade se desloca um pouco mais e passa a ter uma outra entrada que não passa pela praça. Então, aquele espaço ele passou a ser um espaço vazio, sem utilização. Não é? Então, ao contrário do Derby, que é uma praça extremamente utilizada, nós temos uma outra praça junto ao aeroporto que não tem essa vitalidade. Ou seja, nós temos realidades distintas desses espaços ao qual nós tínhamos preservados. Por isso, a utilização foi um assunto a ser discutido. O que fazer nas que tem muito movimento, que tem muita vitalidade, para que essa vitalidade não prejudique, não deprede os seus monumentos, e como incentivar, tá certo? Acho que tem pouca utilização, uma utilização que faça com que a cidade se reconheça nelas. Depois, uma coisa importante foi a participação social na gestão dos jardins históricos. Nós tínhamos que discutir, não adiantava a gente fazer uma discussão sem envolver a sociedade, e mais do que isso, não apenas como um mero participante do processo, um mero ouvinte, tá certo, desse processo. Não, nós precisamos que a sociedade assuma de certa forma parte dessa gestão. Não por questões econômicas, tá certo? Mas sim por uma questão de a comunidade ter exatamente o apoderamento, tá certo, do seu papel em relação aos espaços públicos, né? E, no final, nós discutimos sobre educação ambiental e patrimonial, porque esse é um tema que ele passa de forma, né, transversal em todas as ações
que o plano se propunha. Então, os seminários temáticos, eles focaram, trouxemos pessoas, 3 pessoas por cada tema desse, para discutir, abrimos a discussão e socializamos e fizemos com que esses atores se encontrassem. Próximo, por gentileza. Depois dessa fase, nós entramos na oficina de planejamento participativo. Aqui nós tínhamos como objetivo o reconhecimento desse território, é uma espécie de mapa falado, e a identificação de potencialidades e de ameaças. Então, é uma espécie de fofa, de dinâmica de fofa, e onde você começou a identificar quais seriam os problemas mais graves e quais são as potencialidades que cada unidade dessa teria. E aí foi feita uma fotografia de cada uma dessas 6, tá certo? Em grupo, fazendo com que esse trabalho orientasse a elaboração técnica do plano de gestão. Próximo, por gentileza. Audiência pública. Nós fizemos a audiência pública. Volto a dizer, a exigência da audiência pública ela não é de ordem legal, porque nós estamos discutindo, a princípio, um elemento de um bem com características culturais, mas pela própria incorporação desses espaços ao sistema municipal de unidades de conservação, aí sim passou a ser uma obrigatoriedade do serviço público, da prefeitura e de todos os agentes envolvidos de reportarem à população desse processo. E a partir dessa audiência pública, você já sai o plano de gestão, que posteriormente ele é editado em diário, ele é publicado em diário oficial, tá, você tendo um decreto que obriga a administração pública municipal do Recife a obedecer às suas regras. Próximo. Eu queria apresentar rapidamente o sumário desse documento. Ele tem os antecedentes, né? Descreve cada jardim de Burle Marx no Recife, que é alvo de nosso trabalho, que são aqueles 6 que estão na lista de tombamento a nível federal. Neste trabalho teve uma participação fundamental do Laboratório de Paisagismo da Universidade Federal do Pernambuco, com o inventário dos jardins históricos de Burle Marx. Nós pegamos grande parte das informações deste inventário, tá certo? Foi uma coisa pactuada, porque ciência se acumula, né? não se faz de novo, e foi fundamental a gente ter esse reconhecimento desse espaço por parte da academia, o que orientou bastante os programas e atividades que foram aqui colocados. E eu queria chamar a atenção esse item 6, que são os programas e atividades do plano de gestão, que na verdade é o coração do documento, né? Ou seja, é a receita pelo qual há este pacto entre as diversas entidades públicas que estão aqui colocadas e a própria comunidade. Próximo passo, gente, próximo slide. Aqui eu queria mostrar os 3 grandes eixos por que o documento está se portando. Manutenção, utilização e gestão. Se vocês verem, ele tem um pouco da inspiração tanto da carta de Florença como da de Juiz de Fora. A lógica, ela obedece um pouco a essa questão. E para a manutenção, a gente tinha uma questão muito grave, ou seja, eu sempre digo o seguinte, às vezes você criar um plano não é você criar novos custos, porque você já faz, tá certo? Iluminação pública, você recolhe o lixo, tá certo? Você faz manutenção de calçada, mas um plano ele pode fazer com que esses mesmos serviços sejam feitos de forma mais articulada e, portanto, mais inteligentes, às vezes até com custos menores, e que deem à comunidade uma resposta mais eficiente por parte dos órgãos. Veja só, né, no espaço como esse eu tenho a segurança, a Polícia Militar de Pernambuco, a Guarda Municipal do Recife, na manutenção, na parte de trânsito eu tenho também, tá certo? A Guarda Municipal, eu tenho os agentes de trânsito do Recife, ou seja, eu tenho vários atores que estão dentro, que participam do processo direto ou indireto de manutenção. Então eu preciso que todos tenham, tá certo? Esse rumo a ser colocado. Eu sempre digo o seguinte, o lugar, o caminho mais rápido é aquele que você sabe onde quer chegar. Então, se você tem um plano que oriente, tá certo? Claro que ele pode e deve ser revisto, ele tem que ser criticado, ele tem que ser, né, inovado, mas ele é um rumo a ser seguido, é exatamente o que nós estamos
buscando com isso. Então, em relação à manutenção, nós temos uma preocupação em geração e disposição adequada de resíduos sólidos. É uma coisa impressionante, por exemplo, uma praça como Casa Forte, que você tem a lixeira e ao redor dela lixo e as pessoas não botam dentro. E grande parte do lixo, por incrível que pareça, é de uma empresa só, que é a McDonald's. A McDonald's ali perto, é impressionante a quantidade de embalagem que se tem da McDonald's. Então, a conversa com a McDonald's é importante, porque é o cliente dela que está, de uma certa forma, colaborando de forma muito grande com a não conservação da praça. Acessibilidade e mobilidade adequada. Essas edificações, esses jardins, eles precisam, né, estarem com a sua acessibilidade, né, garantida para todo o cidadão. E eles não foram projetados para tal à época. Então, essas adequações têm que ser feitas de uma forma a minimizar esse problema sem comprometer a qualidade, tá certo, do espaço. Iluminação pública suficiente, manutenção permanente do mobiliário urbano e dos elementos ornamentais. Muitas dessas praças têm, tá certo, elementos ornamentais como o derby, como a Praça de Casa Forte, né? E a manutenção permanente da vegetação. Veja que a vegetação foi colocada aqui como um desses pontos importantes, talvez o mais importante de todos. Mas ele não adianta você fazer a manutenção da vegetação sozinha se você tiver lixo dessa praça, se você não tiver iluminação adequada, se você não tiver segurança para as pessoas irem. Então ele tem que ser tratado, a nossa lógica foi tratar isso dentro de um contexto. O segundo dos grandes itens é a utilização. Doutor Elvio, mais 4 Oi, minutos, por gentileza. perfeito, está terminando. Na utilização, nós temos algumas áreas que são extremamente utilizadas, como eu falei, da Praça do Derby. A Praça do Derby é um local de concentração das grandes passeatas políticas da cidade. O que dá uma pressão sobre essa praça, é claro que não é sempre, mas ela tem isso. Nós passamos em Casa Forte um problema da festa da Vitória Régia, que é uma festa que é feita uma vez por ano pela paróquia de Casa Forte, que concentra uma grande quantidade de pessoas nessa praça durante uma semana, tá certo? Ou seja, nós temos que trabalhar, sim, com a capacidade de respeitar a capacidade de suporte desses bens. Essa foi uma preocupação que nós colocamos. A questão do comércio informal e do formal controlado. Algumas praças têm uma grande presença de comércio informal, outras não. Então, é importante citar essa lógica diretriz para isso. Vigilância e segurança pública. Isso é uma pauta nacional e também para esses espaços. E, por fim, a contemplação desses jardins todos como locais para a educação ambiental. Muitas escolas da rede municipal, da rede estadual, tá, e da rede privada utilizam esses espaços para aulas. É uma coisa impressionante a quantidade, principalmente algumas como a Faria Neves, que fica ali em Dois Irmãos, ela é bastante utilizada. E, por fim, ele concentra em relação à gestão. Aí o que eu acho que é sempre o grande desafio, não é? Porque o serviço público ele encontra dificuldades de partilhar poder. Essa é uma questão muito forte. E você trabalhar com a gestão participativa é você abrir mão também de algum poder que você tenha nesse processo. Então, a gente sempre acha que isso é uma dificuldade, mas ele trabalhou na questão da gestão participativa e articulada com o controle social e monitoramento. Eu queria aqui passar a próxima, só para dar uma ideia do capítulo de manutenção, como ele vai se destrinchando. Então, a partir das grandes metas, você vai colocando as atividades a serem realizadas para proporcionarem a consecução dessas metas. Então, por exemplo, em acessibilidade, identificar, projetar e plantar rotas acessíveis dos jardins e uma série de outras providências. Isso, a próxima. Para a utilização e, por fim, para a gestão. A próxima. E aqui eu queria me demorar mais e finalizar com essas duas questões importantes que a gente colocou. A criação dos conselhos gestores paritários para cada praça a partir do seu entorno. E, por fim, um plano de manejo. Veja que nós estamos utilizando uma linguagem da área ambiental. O plano de manejo é uma linguagem da área de planejamento ambiental,
de cada unidade dessas. Veja, por exemplo, o comércio ambulante. É claro que no plano de gestão você diz que ele tem que ser, tá certo, ordenado, ele tem que ser padronizado, ele tem que ter, tá certo, higiene, salubridade, mas você não vai dizer se ele vai poder ou não ficar na esquina daquela rua. Ele não tem essa abrangência. Mas o plano de manejo, por exemplo, da Praça do Derby, aí sim ele vai dizer quantos comerciantes serão permitidos, quantos comerciantes são de comida, quantos são de outros produtos e assim por diante. Então, a ideia, e aí você passa para a próxima, era que os próximos passos que estão sendo seguidos é exatamente isso. Fortalecer o Comitê Burle Marx. Existe, por decreto da Prefeitura do Recife, um Comitê Burle Marx, que é feito, que participam vários órgãos públicos, e a necessidade, foi identificada a necessidade de trazer novos atores, como, por exemplo, os patrocinadores das praças. Algumas dessas praças têm patrocinadores, tá certo? Mas que não fazem parte do Comitê Burle Marx. Próxima. Criar um Conselho Técnico Patrimonial e Ambiental. Ou seja, a gente tem que ter um grupo técnico que pense essas questões. Nós estamos hoje sob um desafio interessante no Recife, que é, ali junto à Universidade Federal de Pernambuco, passa a BR-101. Ela cruza praticamente na frente da Universidade Federal de Pernambuco. De um lado eu tenho o Hospital das Clínicas da Universidade, do outro lado o prédio da Sudene, que tem várias atividades. E neste cruzamento aqui, é um cruzamento bastante perigoso. E aí a Estradas de Rodagem inventou agora de fazer uma passarela, já tinha uma que foi desmontada por falta de manutenção, e foi feita uma outra, e aí teve um caso curioso, porque os jardins da Sudene foram desenhados por Burle Marx. E quando começou-se a retirar parte desse jardim para fazer esse novo equipamento com características viárias, houve uma grande grita na sociedade, e a Agência Estadual do Meio Ambiente, ou seja, a CPRH, não foi um órgão de preservação cultural e sim de ambiental, é que fez o embargo dessa obra e hoje está sendo discutido. Aí o próprio DR disse o seguinte: não, tudo bem, eu quero fazer certo. Como é que se faz certo? Então, esse conselho técnico, tá certo? Formado por todos esses órgãos, ele pode ter essa função de dizer: olha, não faça dessa forma, vamos fazer dessa. É a grande crítica que o IPHAN recebe ao longo da vida. O IPHAN sempre diz que a gente não pode fazer, mas não diz como a gente pode fazer, ou como a gente deve fazer. Uhum. Então, ele tem essa característica daí. E só para finalizar, o próximo slide, como a gente pensa esse conselho de gestores? Ou seja, com membros do poder público, que são obrigados a estar deles, com os adotantes da praça, com a comunidade, com as empresas do entorno, que tem uma coisa muito importante: alguns desses adotantes são empresas do entorno, mas outros não, e as escolas, porque a gente sempre notou que essas áreas estão muito utilizadas pela rede municipal, estadual e privada de ensino. Então, a partir da criação desses conselhos, a gente tem a obrigação, e aí o último slide, de criar esse arcabouço, de ter um plano de gestão de jardins, que das grandes linhas, tendo essa inspiração, e a cada uma desses jardins, um plano de manejo específico para dirimir essas questões. Eu acho que é por aí. Era isso que eu queria colocar. Só dizer no final aí uma coisa importante: que esse plano ganhou o prêmio Vasconcelos Sobrinho, que é da área ambiental, não é da área de patrimônio cultural, é da área ambiental, no ano de 2017. O que diz que esse abraço entre a área ambiental e cultural, ele pode ser feito e ele dá bons resultados. Eu queria agradecer e estou à disposição de vocês. Feito, obrigado, professor Dr. Elvio. Como é importante visualizar, né, que essa gestão eficiente depende de do diálogo entre todos os órgãos, né, e de todos os implicados. Mas aí a gente deixa, então, as perguntas dos assistentes para o final. Vamos dar sequência para a gente ficar dentro do tempo. Então, eu passo agora a palavra para o mestre Adolfo Ibanhes, do ICOMOS Brasil, que vai falar para a gente sobre a fotogrametria de elementos compositivos nos jardins Palácio Gustavo Capanema. O Adolfo... Olá, boa tarde. Sim, o microfone já? Sim, vou só apresentar o Adolfo. O Adolfo é doutorando na área de estruturas pelo Departamento de Engenharia Civil, pela PUC-Rio,
mestre em Master de Restauração de Monumentos de Arquitetura pela Politécnica da Catalunha, foi meu colega, então, além de mestrado de Teoria e História da Arquitetura pela mesma instituição, mas não finalizado. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em restauração do patrimônio histórico e artístico, atuando principalmente nos seguintes temas: arquitetura, arqueologia, museologia, patrimônio, fotogrametria, fotografia e UAVs. Então, Adolfo, tens 20 minutos. Então, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade. Muito obrigado pela apresentação, Rodevan. Prazer. Viu? Prazer. Antes do que apresentar, eu simplesmente vou explicar que a minha aproximação à questão dos jardins históricos é mais uma questão tecnológica, tá? Não centrada na questão paisagística ou questão de conservação, mas na questão tecnológica e como as tecnologias podem ajudar na preservação das esculturas, neste caso das esculturas presentes em jardins históricos, como o caso do Palácio Capanema. Minha palestra vai versar sobre a questão da arte pública tridimensional, a preservação da escultura moderna. Tá? Vamos lá. Um pouco uma introdução. Estamos em um momento onde a humanidade sente cada vez mais a importância e a necessidade da proteção da memória e a identidade cultural. Faz necessário uma divulgação intensificada das possibilidades que as novas tecnologias podem oferecer para a preservação da arte e do patrimônio nacional e mundial. A necessidade torna-se mais ainda importante quando recebemos notícias, né, diárias sobre monumentos vandalizados e descaracterizados, como aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, como umas esculturas do Alexander Calder que foram roubadas, sumiram e nunca mais soube nada sobre elas, né? Diante desta situação, considera-se muito importante o registro e a documentação dos monumentos por meio das novas tecnologias, como ferramentas práticas alternativas para a preservação do patrimônio artístico e histórico. Contextualização um pouco do projeto. O projeto é um projeto realizado dentro da Fundação Getúlio Vargas, coordenado pelas professoras Asla Medeiros e Vivian Luiz Fonseca, de 2 departamentos, da Escola de Matemática Aplicada e da Escola de Documentação de Histórica, né, do CPDOC e o EMAP. Né? É um projeto que tem caráter transversal, reunindo profissionais de várias áreas da matemática, ciências sociais, história, direito e arquitetura. E é um projeto aderido dentro do campo das humanidades digitais, aliando tecnologia e cultura com destacável caráter de inovação. Minha participação no projeto foi a de digitalizar o conjunto das esculturas que vou apresentar depois. O objetivo foi a criação de um repositório digital interativo que reunisse a obra digitalizada em 3D, acompanhada com uma compilação de informações para difundir, preservar e democratizar o acesso ao patrimônio cultural, neste caso, o patrimônio moderno, o patrimônio modernista, de caráter público. Né? Um pouco para explicar a metodologia e conceitos, foi feito um recorte do período modernista, efeméride do centenário da Semana do 22, aliado ao aspecto institucional, ponto de partida inventário dos monumentos do Rio, feito pela Vera Dias. Né? Entendemos que o patrimônio é um patrimônio cultural aberto, localizado no espaço público, gerando a necessidade de um estudo de viabilidade técnica, dificuldades e condições de digitalização da escala dos monumentos. Né? Outra característica é a documentação na área de história contemporânea, elaboração de bibliografia associada ao patrimônio moderno e aos monumentos e esculturas considerados. Né? Também foi muito importante a questão do clero jurídico, liberação dos direitos autorais sobre o escaneamento tridimensional. Estou falando do ponto de vista dos autores que elaboraram essas esculturas e como a questão da liberação de direitos autorais, tanto para comercialização como para divulgação. Critérios, restrições técnicas, relevância artística foram aqueles determinantes na escolha das esculturas e a tecnologia como um meio para conectar comunidades à sua herança, e não como um objetivo em si, uma ferramenta para a reinterpretação virtual do patrimônio público, assim como uma nova camada informacional sobre o mesmo. A metodologia adotada foi adotado um código aberto de pipeline, implementado em fases, sendo elas, primeiro, uma identificação por parte da comunidade e dos especialistas, tá? Estabelecendo
uma espécie de curadoria colaborativa sobre a lista dos monumentos escolhidos, né, e aqueles que estão em estado pior de conservação, e foi usado uma metodologia de open source, procurando uma replicabilidade e aplicação em outros acervos, assim como a atualização de metodologias. E, por último, o uso de plataformas gratuitas para a criação e visualização de repositórios online. Neste caso, foi escolhido, o de Hoppe, o Heritage Online Presenter. Aí, nesse pipeline de processamento, vocês podem ver as diferentes fases de produção, em função do sim e o não, e como foi desenvolvido desde o ponto de vista acadêmico o projeto desde o ponto de vista do pipeline. Né? Um pouco na definição dos monumentos escolhidos, foram escolhidos por importância e unicidade, além da localização. Foram escolhidos para o primeiro ano do projeto, painéis tanto da Dejanira como Roberto Burle Marx, assim como esculturas muito importantes no conjunto do Palácio Capanema, como a mulher do Adriana Giannakopoulos e a Juventude Brasileira do Victor Gheorghi, escolhendo outros conjuntos do Sestati e do Camargo no conjunto do Parque da Catacumba, na cidade do Rio de Janeiro. Entramos um pouco na questão da virtualização, passamos um pouco da digitalização, depois vou apresentar. A virtualização foi o primeiro passo que foi aplicado, incluindo a digitalização e adaptação desses ativos digitais para os produtos finais do projeto, né? E a virtualização em si é o processo de criar uma representação baseada em software de uma entidade patrimonial, em vez de um processo físico. Trata-se de uma representação do existente ou não, baseando-se nas tecnologias informáticas por meio de meios digitais. O que vivemos agora, neste momento, com a universalização do uso de computadores e redes, seria o ápice da virtualização, apontando para uma mudança cada vez mais importante da relação das pessoas com o tempo e o espaço. Neste caso, para potencializar essa virtualização, foram usadas técnicas de realidade aumentada e impressão 3D. Um pouco para explicar o processo, e vocês podem ver o processo de digitalização em altíssima resolução desse painel do Burle Marx, digamos, da UFRJ, da Faculdade de Arquitetura da UFRJ, onde vocês podem ver um processo de obtenção da nuvem de pontos em baixa densidade e alta densidade, assim como a geração de malhas e texturização dessas malhas, mostrando a qualidade final atingida, que é altíssima em resolução, praticamente a pixel por milímetro, né, neste caso. Depois, outro elemento digitalizado também de muita importância foi o da digitalização de um documento nunca antes conhecido da artista plástica Dejanira, que foi digitalizado e restaurado virtualmente, porque, como vocês podem ver na imagem, está todo pichado, já tinha elementos perdidos, tinha elementos que não dava para reintegrar, e conseguimos preservar esse painel, que, aliás, atualmente já não existe mais, porque foi roubado, infelizmente, né? O seguinte elemento, um elemento tridimensional, foi uma escultura que representa um dos símbolos, os primeiros símbolos de empoderamento feminino no Brasil, porque representa a uma mulher quase se levantando, né, ficando em posição erguida, né, e que representa essa reação da mulher na frente da sociedade, como a mulher querendo reconhecer os seus direitos, e uma escultura feita pela Adriana Giannakopoulos, que fica no jardim suspenso do Palácio Capanema. Né? Ela foi preservada, atualmente já acabou de ser restaurada, mas na época ainda não tinha sido restaurada. Né? A segunda escultura, e uma escultura de grande complexidade de trabalho, foi aquela da Juventude Brasileira, do Victor Gheorghi, né? Que tem uma clara relação com o projeto político da construção da organização da Juventude Brasileira, na época do Estado Novo, do Getúlio Vargas, né? Que vinha sendo implantada na época no Brasil, né? Não estou falando de anos 30, 40, né? Depois, uma outra escultura, neste caso, o conjunto de esculturas do Parque das Catacumbas, com um conjunto de esculturas modernistas dos anos 60, 70, né, que foi uma obra do Sérgio Camargo, que é Estrutura, né, que é uma peça composta por 10 blocos maciços de mármore de Carrara, que sofreram cortes diferentes dos autores para encaixar, fazendo essa escultura tão complexa, como vocês podem perceber, no processo de digitalização. Adolfo, perdão por te interromper. Você consegue tirar essa tarja que está em cima ali da apresentação? No centro, ali na parte de baixo? Vou tentar ocultar.
Agora, isso. Perfeito. Obrigado. Nada. Todo esse objetivo foi para a criação de um repositório tridimensional com os seguintes objetivos: visar a preservação da memória, democratização do acesso à cultura, um backup digital do patrimônio e uma ferramenta para a alfabetização digital no conhecimento da arte e do patrimônio. Se eu vou muito rápido, qualquer coisa você pode me dizer, viu? O Rudival. Então, uma das tecnologias usadas foi aquela da realidade aumentada, uma tecnologia que pretende combinar a realidade física com informações complementares geradas por computação gráfica. No projeto, foi usado um recurso de imagem codificada como ferramenta interativa para permitir a visualização em tempo real ou em 3D de uma parte das peças digitalizadas. Com isto, se garantiu uma compreensão maior de peça, aproximando-a mais ao observador. Mostro um exemplo de uma peça digitalizada. Tá? E vocês podem ver na minha mão a peça digitalizada. Não é mais do que um pote de cosmético, mas é um exemplo muito potente de realidade aumentada, né? Passando no seguinte, a realidade aumentada teve como objetivos os seguintes: desenvolvimento de uma consciência social da arte e do patrimônio, visando a proteção e a preservação do mesmo por meio da educação patrimonial e outras disciplinas de difusão do conhecimento, como já falei, uma democratização de acesso à cultura, tornando acessível para todos o conhecimento dos bens escaneados por intermédio de novas tecnologias, e por último, como já comecei, a questão da alfabetização digital no conhecimento da arte e do patrimônio, a partir do uso de novas tecnologias, como por exemplo, vocês estão podendo ver aí uma imagem de um aplicativo que a gente criou para poder divulgar essas culturas a partir da própria tridimensionalidade. É dizer, o próprio elemento, o próprio arquivo digital de preservação dessas esculturas serviu para poder transmitir em conteúdo tridimensional e em tempo real todas essas culturas dentro de um celular. Aí vocês veem no celular, a gente criou um aplicativo, um protótipo de realidade aumentada, para que as pessoas pudessem visitar essas esculturas em loco com todas as câmaras de informação geradas pelo projeto e sobrepô-las à escultura real, podendo de uma forma o patrimônio se espraiar, se explicar a si mesmo, né? Nesse caso. Também houve uma reprodução, também trabalhamos com impressão 3D, o surgimento das impressoras 3D como resultado da evolução tecnológica abre novas possibilidades, né? Aquela de criar réplicas físicas de elementos tangíveis e de reproduzir as peças faltantes previamente recriadas tridimensionalmente, né? Nesse sentido, a impressão 3D torna-se uma técnica essencial para assegurar a preservação dos conjuntos escaneados nos nossos jardins, permitindo a reprodução dos mesmos em qualquer escala, assim como a elaboração de moldes e poder reproduzir, como já está escrito, os faltantes, né? Esses são os objetivos. Aí, a reprodução de peças em diferentes escalas para a educação patrimonial, a produção de registros prontos para as pessoas possuidoras de deficiência visual com linguagem de Libras, a partir da impressão e geração de linguagem óptima para eles, e a reprodução das peças em moldes para a replicação de peças em diferentes escalas. Amanhecer virtual, restituição de peças faltantes ou complementação das peças danificadas, como vocês podem ver nesse exemplo de uma maçaneta do Produz Fan que no Rio foi roubada e que até agora não foi recuperada, mas que eu digitalizei uma peça, fiz uma maçaneta virtual com outras maçanetas do próprio Produz Fan e eu estou esperando a futura contratação para fazer uma impressão 3D da amanhecer virtual da anastilose de uma das maçanetas do prédio do IFAM no Rio de Janeiro, a antiga superintendência do IFAM no Rio de Janeiro. Né? E eu só mostramos exemplos aqui de outros trabalhos que eu já fiz, mostrando a mesma metodologia de trabalho, que foi o escaneamento, virtualização e impressão 3D do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. E vocês podem ver o exemplo tanto da digitalização, de um exemplo de uma virtualização com a amostra tanto da malha como da textura, e por último a impressão 3D do Cristo, né? E também outros exemplos, como o caso, como já falei, da superintendência das fachadas, as fachadas da superintendência do prédio do IFAM no Rio, né, que foram digitalizadas todas mediante fotogrametria aérea e terrestre, e por último as abóbodas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que foram escaneadas em altíssima resolução com mais de 5.000 imagens, permitindo um registro para preservar
esse conjunto histórico-artístico, pictórico, né, neste caso, de um valor histórico altíssimo, né, neste caso uma obra maravilhosa, né, e por último, quais foram as conclusões do projeto, né, que o projeto gerou e quais foram as discussões. Foi planteada a questão do contrauso, né, como gerar através da digitalização a questão da teoria do contrauso, como gerar novos usos para o patrimônio do ponto de vista virtual, gerando essa questão das camadas, nessa estratigrafia do conhecimento, sobrepondo diferentes camadas de informação sobre o próprio modelo 3D, como vocês podem ver no lado direito da apresentação, e também a ressignificação do patrimônio. Podemos transformar o sentido histórico do monumento através da adição de novas camadas de informação, dar novos significados aos conjuntos monumentais de forma virtual. Uma intervenção virtual como nova interface de relacionamento do artista e do cidadão com o próprio monumento, né? E como alcança as limitações dos projetos, do projeto, o que a gente descobriu no desenvolvimento do projeto é que a tecnologia de produção 3D do patrimônio é muito limitada a pequenas escalas e com custos muito altos, né? Então, dificilmente consegue gerar ingerências nas metodologias e processos tradicionais de intervenção física na restauração e na reconstrução do patrimônio. E também a questão da visualização do patrimônio não é tão simples assim se desenvolver, havendo muitas limitações de acesso por a questão da baixa potência, né, da baixa velocidade de conexão em muitos lugares, sobretudo para a visualização tridimensional, e por último, HBIM e parametrização semântica de modelos 3D. Os modelos 3D como contendores de informação, assinação de dados às superfícies. Isso foram algumas perguntas em aberto que o projeto deixou e agradeço pela atenção. Imagino que eu fui muito rápido e consegui menos de 20 minutos, né, Rubina? Sim, Adolfo. Não, mas eu acho que ficou bem claro, todo mundo entendeu, né? Depois também no final a gente vai ter a rodada de perguntas e aí poderás dar alguma explanação extra. Quando quieras. E como é importante nesse teu trabalho, é um trabalho realmente assim meticuloso e espetacular, né? Me parece até que tu tá te adiantando ao metaverso, digamos assim, do que seria a questão do patrimônio, né? Dentro desse mundo novo aí que pode estar surgindo. Mas muito bem. Com certeza. Obrigado, Adolfo, pela apresentação. Obrigado a você. Então vamos dando sequência, né? A nossa próxima convidada é a professora doutora Aline de Figueiroa Silva, da Federal da Bahia, né? Tudo bem, Aline? Boa tarde. A Aline vai falar sobre praças e jardins na paisagem de Salvador, inventário dos espaços verdes de interesse patrimonial, 1895-1950. Fazer uma breve leitura do currículo da Aline. A Aline é professora adjunta da Faculdade de Arquitetura da Bahia, da Federal da Bahia, e professora permanente do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA. Arquiteta e urbanista e mestre em desenvolvimento urbano pela Federal de Pernambuco, doutora em Arquitetura e Urbanismo pela USP, fez estágio doutoral na Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Garden Landscape Studies Program, da Harvard University. Atualmente é coordenadora do projeto Jardins Públicos de Salvador, um estudo sobre os jardins históricos de interesse patrimonial, apoiada pelo CNPq, FAPESB e UFBA, e pesquisadora do projeto Regulamentação de Intervenções nas Áreas Tombadas da Zona Central da cidade de Salvador, financiada pelo IFAM. Autora do livro Jardins do Recife, Uma História do Paisagismo no Brasil, 1872-1937, de 2010, e coorganizadora do livro Jardins de Burle Marx no Nordeste do Brasil, de 2013, e membro da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, ABAP. Aline, seja bem-vinda. Obviamente, eu gostaria de começar agradecendo a organização do evento pelo convite, especialmente a Audi Auxilia, pela oportunidade de compartilhar um pouco dos trabalhos que a gente vem realizando aqui em Salvador em torno da paisagem do patrimônio e da relação entre esses campos.
e, em particular, das questões que relacionam paisagismo e modernidade, tendo como provocação o escopo do evento. Esses trabalhos, essas pesquisas, na verdade, decorrem de um projeto, né, ao qual o Rudivan se referiu, projeto mais amplo que eu desenvolvo aqui na UFBA, sobre praças, parques e jardins históricos de Salvador, com alunos da graduação em arquitetura e urbanismo, mas também contando com a colaboração de alguns alunos da pós-graduação. Pode passar, por favor. Bem, Salvador é, sabidamente, uma cidade estruturada em 2 níveis, em razão do modelo de urbanização que foi adotado na sua fundação, em 1549. Tema esse que já foi bastante estudado e analisado pelos nossos colegas da área de História da cidade, pelos especialistas em urbanismo luso brasileiro, mas esse modelo, aplicado ao sítio físico da cidade, gerou uma paisagem peculiar pela existência de uma falha geológica, que nós chamamos de imposta, que estruturou a cidade em 2 níveis, a cidade alta e a cidade baixa, separadas por cerca de 60 metros. Bem, a oeste está a Baía de Todos os Santos, e a leste, a cidade era limitada pelo vale, onde corria, então, o Rio das Tripas, que mais tarde foi canalizado, urbanizado, e onde foi aberta a famosa Baixa dos Sapateiros. E a cidade também possuía 2 limites norte e sul, marcados pelas portas, sendo que o limite sul era mais ou menos correspondente à área onde está uma das áreas mais conhecidas de Salvador, provavelmente, que é a Praça Castro Alves. Pode passar, por favor. Portanto, a paisagem de Salvador se configurou a partir da cidade alta, predominantemente residencial, administrativa e religiosa, ou seja, concentrando as irmandades, as igrejas, o aparato administrativo e cívico da cidade, e da cidade baixa, formada pela zona comercial e portuária, sendo marcante a presença da encosta e da Baía de Todos os Santos. Então, durante o período em que foi capital do Brasil, Salvador articulava a economia do recôncavo, as exportações da produção de gêneros primários dessa região, as importações que vinham da Europa, mantendo-se, então, como principal porto do Atlântico Sul durante parte do período colonial até a transferência da capital para o Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. Então, alguns desses aspectos históricos e algumas dessas características foram reconhecidas no processo de tombamento do Centro Histórico de Salvador, que fica na Cidade Alta, nos anos 80. Mas antes, vários processos de tombamento de edificações individuais já haviam sido realizados pelo IPHAM, desde os anos iniciais de atividade do órgão, então ISFAM, mas principalmente as igrejas e fortificações reconhecidas a partir dos seus valores artísticos e de excepcionalidade, critérios esses que pautaram a política de preservação do órgão, então. Já no final dos anos 50, no contexto de modernização e dos processos de transformação que incidiam na área central, o IPHAM procedeu ao tombamento de 2 conjuntos históricos que se localizam no que hoje a gente chama de Centro Histórico de Salvador. Então, esses 2 conjuntos eram remanescentes da cidade antiga de Salvador e correspondiam a 2 subdistritos. Um era o subdistrito Sé e Passo, que, grosso modo, corresponde ao Pelourinho e seu entorno mais alargado, e o subdistrito da Conceição da Praia, já na Cidade Baixa. Então, em 1984, esses tombamentos foram ampliados a partir de um estudo coordenado por uma equipe interinstitucional, do qual a UFBA fazia parte, por meio do SEAB, o órgão de preservação estadual, o IPAC, o IPHAM, a prefeitura, e esses estudos culminaram na nova delimitação do Centro Histórico de Salvador, tá? O que foi efetivado em 1984, inclusive essa foi, à época, uma das exigências da Unesco para o reconhecimento dessa mesma área, dessa mesma poligonal, como patrimônio mundial, o que veio ocorrer um ano depois, em 1985. E em 2009, o IPHAM procedeu ao tombamento do comércio, ou parte do bairro do comércio, na Cidade Baixa. Então, esses são os marcos cronológicos principais e os principais instrumentos de conservação, de preservação incidentes sobre o Centro Histórico de Salvador. Então, nós fizemos um mapeamento referente aos espaços, às praças e largos, e em particular aqueles que foram ajardinados, que se localizavam, ou que se localizam, nesses territórios protegidos pela legislação federal, mas também pela lei de 1893, que é uma lei municipal, e que também é decorrente desses estudos de tombamento, dos anos 80. Pode passar. Bem, ocorre que o reconhecimento dos 2 conjuntos de 1959, que foram os primeiros tombamentos de áreas urbanas, né, e não de monumentos isolados,
Esse reconhecimento deixou de fora arquiteturas e espaços mais modestos, e especialmente a área onde a cidade nasceu, que nós chamamos aqui de Mancha Matriz, onde está localizada a Praça Municipal e onde está localizado o elevador Lacerda, que a gente vê aí na imagem à esquerda, em primeiro plano. Então, no processo de tombamento de 1984, houve uma ampliação dos atributos e dos valores reconhecidos lá em 1959, entre os quais eu destacaria o valor arquitetônico e urbanístico expresso no traçado urbano, edificações de linguagens, épocas, escalas e estilos distintos, para além da arquitetura monumental religiosa, que já vinha sendo objeto de tombamento desde o período inicial de atividade do IPHAM, mas também o valor paisagístico associado à encosta vegetada, que vocês veem aí também na imagem à esquerda, como elemento estruturador da imagem da cidade, da paisagem urbana de Salvador, imagem essa que a gente vê do frontispício, que é uma palavra que a gente utiliza muito aqui para se referir à fachada da cidade, vista por todos aqueles que chegam a Salvador a partir da Baía de Todos os Santos. E também ainda, esses estudos dos anos 80 mencionavam a presença e a importância das vias, praças e largos, mais vinculados aos processos de fundação, como a Praça Municipal, e de expansão da cidade e sua relação com as igrejas e conjuntos edificados. E não apenas aquelas de caráter monumental, inclusive porque várias dessas igrejas, capelas e irmandades também foram fatores de expansão urbana. Pode passar. Então, dialogando, mas também ampliando os valores já atribuídos pelos processos de patrimonialização do centro histórico, no que toca aos logradouros públicos, né, as praças e largos, eu destacaria a importância das praças e das praças ajardinadas, primeiro, como espaços das festas tradicionais e práticas da população, que expressam, portanto, o valor social e simbólico desses espaços, o fato de que algumas praças permaneceram como espaços secos, ao passo que outras foram ajardinadas, a partir do final do século XIX. Na realidade, Salvador possuía como espaço público ajardinado central o Passeio Público, que é um dos mais antigos do país, mas o processo de ajardinamento das praças, ele é exemplo que ocorre no Brasil, ele se dá em Salvador no final do século XIX, de modo que esses espaços passaram a ser objeto de tratamento paisagístico, né, recebendo vegetação e uma série de elementos que os converteram em jardins públicos, né, como de regra aconteceu nas maiores cidades do país. E também destaca os atributos paisagísticos dos espaços verdes como elementos constituintes da paisagem do centro de Salvador, embora nem todos eles sejam protegidos pelo tombamento federal, que é o caso do Campo Grande, que vocês veem à esquerda. Bom, do conjunto de praças, e particularmente das praças ajardinadas, eu destaco 3 localizadas na parte alta da cidade e na sua expansão ao sul. A Praça do Campo Grande, ela foi convertida no Parque Duque de Caxias em 1895 por conta da criação de um monumento comemorativo das lutas pela independência do Brasil, né, que na verdade se conclui aqui na Bahia, e essa data é celebrada o 2 de julho de 1823, então essa praça, além das suas características paisagísticas, é um importante espaço cívico de Salvador. Ela está ao sul, né, já bastante depois da Praça Castro Alves, portanto, na área de expansão da cidade. O Largo de Santo Antônio Além do Carmo ocupa uma área historicamente, predominantemente residencial, apesar das pressões das atividades turísticas, né, que se colocam nessa área do centro histórico, no Santo Antônio Além do Carmo, mas é uma praça que foi ajardinada nos anos 30, e o Terreiro de Jesus, que foi ajardinado em 1903 e reformado por Roberto Burle Marx em 1950. Já o Largo de Santo Antônio Além do Carmo e o Terreiro de Jesus encontram-se dentro da área protegida pelo tombamento federal já desde 59 e re-ratificado em 1984. Pode passar, por favor. Então, na nossa concepção, esse conjunto de espaços verdes ou de jardins públicos, né, criados a partir da remodelação de antigas praças, eles compõem a paisagem do centro quando observados seus aspectos como traçado, seus monumentos, sua materialidade, sua vegetação e suas formas de uso. No caso do Campo Grande, ele é o destino final do cortejo cívico do 2 de julho, que marca as celebrações da independência, o final da independência da Bahia, como eu falei, independência do Brasil, que aqui a gente conhece como independência da Bahia. Já o Santo Antônio Além do Carmo, o coração é o espaço que catalisa as práticas sociais da comunidade, tanto as festas tradicionais, a trezena de Santo Antônio, eventos de menor porte, como também as práticas cotidianas de lazer.
Esses espaços também se relacionam com o processo de expansão urbana, no caso da Cidade Baixa, dos aterros e da ampliação do porto, o que ampliou a área do bairro do Comércio e, consequentemente, resultou na abertura de vias e praças e seu ajardinamento, e, no caso do Campo Grande, a expansão da cidade para o limite sul, para além do limite sul. Também esse conjunto de espaços reflete a atuação do paisagista Roberto Burle Marx na elaboração de projetos de remodelação de praças e jardins. Na verdade, ele chegou a Salvador em 1948, depois de ter feito vários projetos no Recife, nos anos 30, chegou a elaborar também vários projetos para a remodelação de algumas praças de João Pessoa, entre 1939 e 1944, mas, ao que se sabe, nenhum desses projetos foi implantado. E, por fim, como consequência, também nós entendemos que esses espaços expressam, em seu conjunto, diferentes fases e superposições de intervenções, o que nos leva à necessidade também de compreender a historicidade desses processos, para então alargar nossa compreensão e nossa análise sobre a modernidade dos jardins de Burle Marx, né, já que muitos dos projetos dele se deu em áreas já consolidadas e, em particular, em áreas reconhecidas como patrimônio histórico e cultural. Pode passar. Então, talvez o Terreiro de Jesus seja o caso mais exemplar desse conjunto de intervenções. Ela é uma das praças mais antigas de Salvador, criada logo na expansão inicial da cidade, como se pode ver na cartografia antiga, aí pelos séculos 17, 18 e 19, onde a gente vê esse retângulo amarelo, demarcando essa grande área retangular que se prolonga em profundidade e se conecta ao Largo do Cruzeiro de São Francisco, criando uma composição urbana singular. Inclusive, a sua própria nomenclatura indica a sua vizinhança com a antiga igreja dos jesuítas e o antigo colégio dos jesuítas. A igreja foi convertida na Catedral de Salvador, desde muito tempo, e até hoje é assim, e o convento, e o colégio foi convertido na Faculdade de Medicina da Bahia, e hoje é incorporado ao patrimônio da UFBA. Pode passar. Bem, então, o terreiro, ele era um dos espaços principais da cidade de Salvador, que concentrava a vida social e religiosa da cidade, pelo conjunto de igrejas que lhe ambientam, permaneceu como um espaço seco, ou essencialmente seco, com poucos elementos, e também utilizado para usos recreativos. Ao longo do tempo, e principalmente do século XIX, ele passou por algumas intervenções, ao modo de outras operações que aconteceram em cidades do país, quando várias cidades, principalmente as grandes cidades, foram dotadas de redes de abastecimento d'água, e o terreiro recebeu esse chafariz importado da França como parte do sistema de abastecimento, né? Depois ele foi desativado e hoje permanece como elemento escultórico de valor histórico. Em dado momento, né, em cuja data não sabemos, também ele passou por um processo de arborização, quando foram criadas dois alinhamentos arbóreos ao longo, né, na profundidade do terreiro, fechando a perspectiva para a catedral. Mantendo, inclusive, a sua nomenclatura portuguesa, né, de terreiro, apesar de ter sido oficialmente denominado de Praça 15 de Novembro. Mas, ao que parece, essa denominação, mesmo que oficial, nunca foi tão forte quanto o nome Terreiro de Jesus, que, de fato, se preserva até hoje. Inclusive, emprestando o nome à localidade, né? Quando a gente fala vou ao Terreiro de Jesus, vou à praça e ao entorno, a essa região do centro histórico, que tem como ponto central a Praça 15 de Novembro, então, Terreiro de Jesus. Pode passar. Bem, então, a partir de uma pesquisa mais aprofundada nas fontes documentais, principalmente nos jornais, ofícios e outros documentos primários do Arquivo Histórico Municipal de Salvador, nós conseguimos identificar a data específica do ajardinamento da praça, né, o que se deu em 1903, seguindo um padrão muito recorrente no Brasil, de square, que são essas praças cercadas por grades, dotada de portões, canteiros de vegetação e 2 coretos, o que chama atenção, né, não apenas um coreto, como era comum no centro. Nesse caso, a configuração era marcada já pela presença central do chafariz, né, já pré-existente, mas ele ganha também 2 coretos descobertos que fogem um pouco à tipologia tradicional, né, com aquele coreto de base, corpo e cobertura. Mas ele foi inaugurado em 1903 como Jardim da Praça 15 de Novembro. Pode passar. Aí são algumas imagens que mostram a sua transformação nas primeiras décadas do século XX. Então, pelos nossos registros, o terreiro deve ter se mantido com essas características vistas na sua inauguração, pelo menos
na primeira década e possivelmente até a segunda década do século XX. Quando, em determinado momento, possivelmente entre os anos 30 e 40, ele passou por algumas transformações. Primeiramente, perdeu seu gradil, foi introduzida uma nova vegetação, principalmente o ficus, que a gente vê na imagem à direita, que era comum em várias praças de Salvador, mas também de outras cidades, como Fortaleza, como Recife, como João Pessoa. O ficus era muito propalado pelo poder público como uma forma de arborização rápida, inclusive porque dotava esses espaços de sombra, né, graças ao seu rápido crescimento e à sua sombra generosa. Então, ele acabou sendo uma das espécies mais utilizadas na arborização de ruas e praças. Pode passar, Antonilson? Então, essa teria sido a feição do Jardim do Terreiro e sua ambiência histórica, encontradas por Burle Marx, quando ele veio a Salvador para projetar a reforma das praças e jardins da cidade. E nessa ambiência destacam-se 4 igrejas, na verdade 5, se a gente acrescenta ainda a Ordem Terceira de São Francisco, além da Ordem Primeira e o seu convento, a Igreja de São Domingos, a Igreja de São Pedro dos Clérigos e a antiga Igreja dos Jesuítas, então, Catedral Basílica de Salvador. E seguramente esse conjunto ilustra bem também as impressões do escritor Stefan Zweig, austríaco, que registrou suas viagens ao Brasil e sua visita ao centro histórico, no seu livro que depois veio a se tornar um clássico, né, Brasil, País do Futuro, quando ele diz que o verdadeiro encanto da Bahia reside no fato de nela tudo ainda ser genuíno e não propositado, velho e novo, presente e passado, luxuoso e primitivo, 1600 e 1940. Tudo isso se une para formar um só quadro, emoldurado por uma das mais tranquilas e aprazíveis paisagens do mundo. Essa citação pode, sem nenhum prejuízo, ser esticada até 1950, ano em que Burle Marx realiza sua intervenção no terreiro e acrescenta mais uma camada histórica no terreiro de Jesus. Pode passar. Bem, então Burle Marx chegou à cidade em 1948, a convite do prefeito Vanderlei Pinho, com o intuito de reformar as praças da cidade. Quando ele chega no Recife, nos anos 30, ele é um jovem paisagista iniciando sua carreira, também com o intuito de reformar as praças. Isso foi muito utilizado na imprensa da época no Recife, e também foram notícias que se repetiram nos jornais aqui de Salvador. Ele chega também para reformar as praças de Salvador, porém, já como um paisagista reconhecido, tendo realizado importantes experiências, né, como a Pampulha, o Parque de Araxá, o próprio Teto Jardim do Ministério da Educação, entre outros projetos. E ele aqui elaborou projetos para 3 praças: o Terreiro de Jesus, a Praça do Campo Grande e a Praça da Piedade, sendo que apenas o do Terreiro foi realizado. Pode passar. Mais 4 minutos, Aline, por gentileza. Tá joia. Obrigada, Vivan. Então, o projeto de Burle Marx para o Terreiro de Jesus, de um lado, ele expressa princípios e elementos que já vinham sendo utilizados no repertório de Burle Marx desde os anos 30, mas ele também nos permite refletir sobre uma área pouco estudada a respeito da obra de Burle Marx, embora existam vários trabalhos, né? Entre a grande gama de trabalhos realizados sobre a obra paisagística de Burle Marx por pesquisadores nacionais e estrangeiros, talvez as intervenções em ciências históricas sejam o tema menos estudado. Então, Burle Marx, ele especifica espécies nativas, como a Lophanthera e a Sibipiruna, mas não há registro de que essas espécies tenham sido implantadas. De algum modo, eu interpreto que ele recupera aquele alinhamento arbóreo, ou pelo menos a presença de uma arborização nas bordas de logradouros, se bem que não exatamente alinhadas, mas fechando a perspectiva para a catedral, criando contrastes a partir do uso de diferentes espécies, particularmente no canteiro, de onde saem algumas palmeiras imperiais, provavelmente pré-existentes, e às quais ele se refere como verdadeiras esculturas. Ele também utiliza materiais novos, aos quais ele se refere como materiais regionais, na confecção de bancos e nos revestimentos de piso, utilizando essa linguagem plástica. Aproveita também elementos pré-existentes e artefatos históricos, e isso gera uma postura que ele adotava desde o Recife, e que nesse caso corresponde ao chafariz em ferro do século XIX, e a utilização de palmeiras para realçar edificações importantes e monumentais, que nesse caso correspondia principalmente à catedral, postura essa que ele também tinha adotado no jardim
da Capela da Jaqueira, que ele adotaria em 1951, num projeto realizado no Recife, também a pedido do IPHAN. Aliás, a pedido do IPHAN. Esse do terreiro foi a convite da prefeitura. Pode passar também. Bom, aí são algumas imagens que nos mostram a execução do projeto de Burle Marx. Há dúvidas em relação a alguns elementos, principalmente a arborização, como eu falei, mas é possível perceber que grande parte do projeto foi realizada, como a iluminação, a pavimentação, o canteiro central, a preservação do chafariz, e ele deixa um espaço central, aliás, um espaço fronteiro à igreja, onde ele diz que seria implantado um coreto móvel, e, portanto, que poderia ser desmontado e remontado quando fosse necessário, liberando uma área para visualização da catedral. E, coincidentemente, é nessa área hoje livre, né, que não tem ajardinamento, que as rodas de capoeira acontecem aqui em Salvador. Pode passar. Bem, hoje o Terreiro de Jesus se encontra em bom estado de conservação, de modo geral, em razão de uma reforma realizada pela Prefeitura em 2019, visando recuperar a concepção de Burle Marx, já que o espaço estava parcialmente descaracterizado, particularmente no que toca à vegetação e à ausência de bancos e do canteiro central, mas, por outro lado, está localizado no seio da zona turística do Pelourinho, né? Entre, de um lado, o extremo norte, que é o Santo Antônio Além do Carmo, e o extremo sul, que é o Campo Grande. Portanto, ele está numa zona submetida a pressões, onde ocorrem festas de maior porte e que podem comprometer a sua conservação. É fato que essas festas ficaram mais suspensas por conta da pandemia, mas agora veremos como se dará a conservação do terreiro. Bom, e é exatamente nesse sentido que nós estamos trabalhando no outro projeto, contratado pelo IPHAN, do qual eu faço parte, com outros colegas aqui da UFBA, que visa elaborar a normatização das áreas tombadas de Salvador. E nós temos adotado como diretrizes resguardar ou recuperar as características tradicionais das praças e jardins, no que toca aos espaços públicos, mas também de tentar coibir alguns processos que contribuem para a sua descaracterização, particularmente como as festas de grande porte e as demandas por estacionamento. Não me refiro às festas tradicionais, cívicas ou religiosas, mas àqueles grandes eventos que impõem dificuldades à conservação das praças e jardins. Além dos problemas de circulação, que historicamente afetam várias praças, né, já que várias, desde décadas, são ocupadas por estacionamentos, ou muitas vezes até mutiladas. Bom, por fim, né, já concluindo minha apresentação, eu deixo aqui um registro da produção dos estudantes, dos trabalhos que nós temos realizado em forma de vídeo, e que foram trabalhos apresentados nas 3 edições virtuais do Congresso da UFBA, que aconteceram durante esse período de pandemia. Pode passar. Por fim, gostaria de registrar os principais créditos do projeto, os meus agradecimentos aos estudantes, aos órgãos de fomento, mais uma vez aos organizadores do evento, Rudivan, Alda, Auxília, Ivanilson, que gentilmente passou os slides. Obrigada a todos. Pode concluir. Obrigado, Aline, pela apresentação. Muito bacana ver essa questão da modernização, né, dos jardins, principalmente esse último projeto que você mostrou. E, né, desse cuidado que o Burle Marx sempre teve em relação também ao patrimônio, essa inserção de um desenho novo, né, dentro de um edifício, de uma situação já consolidada. Isso me fez lembrar, rapidamente falando, de edifícios renascentistas que em algum momento viraram barrocos em seu interior ou exterior, né? Assim como é possível essa transmutação, né? É isso. Bom, depois a gente continua. Então, obrigado, Aline, mais uma vez. Passo, então, a palavra para o professor Luiz Pedro de Melo César, né? O Luiz Pedro possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Federal do Ceará, mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB desde 95, também atuou em planos diretores no Distrito Federal e no planejamento dos Jogos Olímpicos em Rio 2016. Atualmente é professor adjunto, ministrando disciplinas de Arquitetura Paisagística e Planejamento da Paisagem, além de pesquisador do PISAC-PCTEC da UNB, nos seguintes temas: paisagismo, planejamento de edificações penais. O professor Luiz vai falar sobre os jardins de Burle Marx em Brasília, Distrito Federal. Professor, seja bem-vindo.
Obrigado, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, é uma oportunidade, sem dúvida, muito rica. Bem, desafio falar em 20 minutos, né? Então, eu aproveito, inclusive, dizendo que tem uma outra palestra sobre Brasília, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco antes, só a gente dividir um pouco o tema. Então, eu vou me ater mais, realmente, à questão dos projetos do Bulemax, vou começar a apresentação. Bem, só gostaria de cumprimentar, para mim é um prazer estar aqui, eu sou professor do Departamento de Projeto, então é uma oportunidade muito rica ter contato com a produção na área de teoria, de história, principalmente, e documentação, né, desse acervo, desse patrimônio histórico relacionado à obra do Burle Marx. Para mim, isso é um prazer muito grande, porque eu ainda como estudante da Faculdade de Arquitetura na Universidade Federal do Ceará, isso no final do curso, já em 90 e alguma coisa, tive a oportunidade de conhecer Roberto Burle Marx, justamente num projeto de revitalização e recuperação do Teatro José de Alencar, no qual ele fez os jardins naquela época. Né? Então, isso, sem dúvida alguma, mudou bastante a minha trajetória profissional. Bem, vindo para Brasília, eu gostaria de começar falando um pouco o que me moveu no intuito de pensar o que falar sobre os jardins de Burle Marx em Brasília. Né? Primeiramente, eu acho que a gente tem que pensar e voltar para a questão da contextualização da época, do momento, do que era o modernismo naquela época e do que foi o processo de construção da cidade. Né? Então, sem dúvida, construir Brasília numa terra onde era absolutamente uma terra marcada pelo vazio, né? A própria ode, a música da Ode a Brasília, feita por Villa-Lobos, começa falando do nada foi feito uma cidade, etc., e todos os relatos demonstram essa ideia de que realmente não havia nada, mas, na verdade, havia o Cerrado. Né? Então, eu gostaria de marcar a apresentação, salientar do que houve de transformação, do processo de construção da cidade, da percepção do que é a paisagem e do que foram os projetos do Burle Marx, principalmente na década de 60, 70 e 80, épocas período em que ficou marcado a construção das obras tombadas, né, os jardins tombados do Burle Marx aqui em Brasília. Professor, então, aqui perdão pela interrupção, o senhor consegue colocar em tela cheia para nós? Peraí, só um instante. Deixa eu colocar, só um momento. Desculpa. Os assistentes estão perguntando. Consigo, mas peraí, só um instantinho. Vou parar aqui, vou ter que colocar aqui. Tem que colocar no modo de... Peraí, só um instante. Só que o modelo aqui tem que ser no modo... Peraí, só um instante. É que essa plataforma é diferente aqui do que eu normalmente uso. Bom, professor, se tiver dificuldades, não tem problema. Pode continuar assim mesmo, então. Eu gostaria, me desculpem. Não, sem problemas. Deixa eu ver aqui. Peraí, não. Só ver aqui, Alder. Pronto. Eu acho que agora vai. Melhorou? Ainda não. Não apareceu. Tá, veja onde está indo. Agora está vindo. Não tem problema, professor. Pode continuar assim mesmo. Não consegui, desculpe. Então, não, sem problema. Bem, então, dentro desse contexto, Brasília foi construída a infraestrutura, principalmente rodoviária, né? Ainda no final da década de 50, começo de 60, e no qual tanto a arquitetura quanto a própria paisagem foram marcadas pelo vazio. Assim, através de um grande processo de terra arrasada, foi reconstruída uma paisagem artificial. Aqui tem algumas imagens de algumas superquadras, que é justamente essa imagem, essa é do quadro 400, 403, no qual demonstra
a paisagem que os primeiros habitantes de Brasília se confrontaram, né? Sem dúvida alguma, poucos remanescentes daquilo que eles encontraram, de indivíduos arbóreos, mas a gente consegue identificar claramente a intencionalidade da forma, do desenho, etc. Bem, nesse contexto, a gente começa a entender um pouco o que é o processo e a chegada do Burle Marx ainda na década de 60. Né? Pelo decreto 33.224 de 2011, de setembro de 2011, foram identificados alguns dos principais jardins. Quando eu falo alguns dos principais jardins, porque nesse mesmo período, várias outras obras do Burle Marx já estavam acontecendo. Então, assim, as obras do Burle Marx tombadas são, primeiro, a Superquadra 308 Sul, que faz parte da unidade de vizinhança, os Jardins do Palácio do Itamaraty, que faz parte da Esplanada dos Ministérios, na verdade, aqui é trocado, é logo aqui, os Jardins da Praça dos Cristais, que fica aqui, os Jardins do Palácio da Justiça, que fica em frente ao Itamaraty, Jardins do Tribunal de Contas, que é o 7, Jardins do Teatro Nacional, que é o 8, e o projeto original do Parque Dona Sara Kubitschek, que é parte aqui, mas mais especificamente a Praça das Fontes, e os Jardins do Banco do Brasil, que fica no setor bancário sul. Então, essas são as obras tombadas pelo decreto, um decreto que, na verdade, já vinha sendo trabalhado e discutido desde a década de 90, a necessidade do tombamento das obras do Roberto Burle Marx na cidade, principalmente em função da descaracterização que aconteceu ao longo das décadas, né? Então, assim, a apropriação da população, por um lado, a própria modelo de conservação empreendido pelo Estado, pelo governo do Distrito Federal, e também pela posse, na verdade, ao longo dos diferentes mandatos, dos palácios dos ministérios, relacionados aos ministérios, no qual a manutenção estava submetida. Só para contextualizar um pouco a ideia, é que, na verdade, nesse período todo, a gente vai encontrar que o Burle Marx vem realmente começar a atuar em Brasília a partir depois da inauguração. A convite principalmente depois do embaixador Vladimir Murtinho, que o convidou. Havia, na verdade, todo um contexto que falava que antes, né, durante o processo de construção da cidade, mesmo ele não fez parte de nada, porque havia uma certa desavença com o presidente Juscelino Kubitschek. Isso talvez explique por que o grande boom a partir da década de 60 e 70, que aconteceu depois. Bem, nesse contexto, eu fiz aqui um quadro que mostra essas obras tombadas, né, o Banco do Brasil, a época de projeto, considerando que, na verdade, eu estou considerando o processo de projeto até a inauguração, porque várias dessas obras, na verdade, levaram muitos anos para serem concluídas, não sendo simplesmente a parte do projeto, na verdade, tendo, inclusive, alterações, e tendo obras dessas que foram inauguradas 2 vezes, como é o Palácio do Itamaraty, que foi inaugurado em 67 e depois em 70, novamente. Então, assim, as obras do Burle Marx se iniciam na década de 60, passando um marco importante, 62, na obra da unidade de vizinhança, o Palácio Itamaraty, a Praça dos Cristais, depois o Palácio da Justiça, depois o TCU, Tribunal de Contas da União, depois o Palácio Jaburu, o Parque das Cidades, a Praça das Fontes mais especificamente, e depois, por último, o Teatro Nacional. Bem, então esse quadro mostra mais ou menos uma linha do tempo, onde estão relacionadas a essas obras tombadas pelo decreto de 2011, né, e na parte de cima, mostrando mais ou menos aí as datas da finalização do processo de entrega das obras, no qual foram considerados principalmente a questão tanto do projeto quanto a feitura, certo? Algumas dessas datas, inclusive, elas têm algumas divergências, tem alguns locais que mostram datas diferentes, porque houve até reinauguração, por exemplo, como o caso do Palácio do Itamaraty, que foi inaugurado 2 vezes,
né? Nesse contexto, na parte de baixo, eu coloco alguns pontos interessantes que eu acho que influenciaram bastante o processo da visão de mundo da época e influenciaram o processo de projeto, né? Então, assim, na primeira etapa, são os projetos mais públicos, mais urbanísticos, sem sombra de dúvida, o projeto do Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e o processo do Parque del Leste, em Caracas, tem muita similaridade com os projetos que vão fazer parte da Superquadra 308 Sul, né, e também das obras mais urbanas do setor bancário sul, do projeto do Banco do Brasil. Já no segundo momento, a gente vai encontrar um período mais relacionado com a parte da arquitetura, né? Principalmente dos ministérios, relacionados aos palácios ministeriais presentes no Ministério do Itamaraty, do Palácio da Justiça, no TCU, etc. Você poderia passar, por favor? Então, esse é o primeiro grupo relacionado à parte urbanística. Pode passar, por favor? Mais ou menos aí o segundo momento, que vai justamente de 65, mais ou menos, até 75, vai ter essa parte dos projetos dos palácios. Pode passar, por favor? E, por fim, a gente vai encontrar um momento em que os projetos do Burle Marx vão estar muito relacionados com a percepção mais da ecologia, do conhecimento ambiental e etc. Pode passar. Nesse contexto, a gente vê que a Conferência de Estocolmo, em 72, e todos os movimentos relacionados à ambientalização, à criação de secretarias de meio ambiente, um pensamento ecológico relacionado à prática, né, do paisagismo começa a surgir. E isso começa em 72 e vai até 92. A morte do Burle Marx, inclusive, é um pouco depois do Rio 92, onde ele, pessoalmente, teve um engajamento grande em alguns eventos do Rio 92. Pode passar. E no processo de redemocratização em 1985, a gente começa a ver realmente uma diminuição do envolvimento dele dentro dos projetos. Então, assim, aqui em Brasília, a gente, comparando com outros projetos, vai haver uma diminuição significativa da produção de espaços armazenados dentro desse contexto. Uma das grandes dificuldades que a gente teve inicialmente foi a documentação. As plantas, né, as pranchas dos projetos disponibilizados, principalmente no acervo do Arquivo Público do Distrito Federal, muitas plantas estão em mau estado. Então, assim, a ideia é digitalizar, a gente está digitalizando, transformando as plantas, né, e principalmente recuperando o memorial botânico, o acervo botânico desses projetos, porque uma das grandes dificuldades que a gente percebe é a transformação dos projetos ao longo do tempo através da simplificação desses memoriais plantados. Os dois projetos, então, urbanísticos que tiveram grande influência nesse processo, primeiro relacionado a 308 Sul, é o Parque del Leste e o Parque do Aterro do Flamengo. Pode passar. Bem, no segundo momento, a gente começa a falar realmente dos palácios do Itamaraty, do Palácio da Justiça, e uma das referências interessantes são os jardins aquáticos. Nessas plantas, a gente consegue ver uma complexidade muito grande, e observa também a introdução de espécies nativas do Cerrado, inclusive através de experiências muito interessantes, como o transplante, né, de indivíduos adultos de buritis. Pode passar, por favor. Aí mostra uma foto do transplante praticamente uma vereda artificial que foi plantada ao largo do Palácio do Itamaraty, né, juntamente com a introdução de outras espécies nativas do Cerrado. É interessante perceber como existe uma similaridade, inclusive, dos projetos que acontecem em diferentes partes do Brasil, né? Aí nessa primeira parte é o projeto que ele fez para o aquário, para o aterro do Flamengo, que não foi realizado, mas várias dessas espécies constantes nesse projeto estão presentes no Palácio do Itamaraty. Aí outras imagens.
Bem, aí traz outros jardins aquáticos, na esquerda, o palácio, o jardim da Praça dos Cristais, no qual havia também plantio e utilização de uma grande quantidade de espécies nativas do Cerrado, né? Aí uma imagem bastante icônica, conhecida, no pôr do sol desse espelho d'água, e na direita, os jardins do ICU, né? Também um grande jardim aquático na frente, no qual também existe uma mesma quantidade de espécies muito semelhantes aos outros demais projetos. E aí já começa outra fase, o Palácio do Jaburu, uma complexidade bem maior, um projeto muito grande, integrado a uma área de preservação, a um lago natural, e nesse projeto a gente consegue observar o seguinte, além das plantas, né, tradicionais que ele utilizava em outros projetos, com características formais, de cor, textura e forma bastante características, ele também faz várias relações com o cerrado do entorno. É interessante a gente perceber a transição da vegetação que existe no entorno com a composição do jardim em si. Esse é um projeto extremamente complexo, né, em que houve grandes modificações. Atualmente, esse aí já são imagens do Teatro Nacional, que atualmente está sendo restaurado, né, mas, sem dúvida, os jardins foi um dos mais degradados. Grande parte das espécies que vinham, fazem alusão a jardins áridos, com plantas, principalmente aqui do entorno de campos secos, né, de campos sujos e campos rupestres, do cerrado, basicamente o que restou foram algumas palmeiras, algumas espécies de palmeiras flexuosas, mas grande parte das velózias e outro acervo de plantas mais raras de encontrar no jardim que ele conseguiu transplantar, se perderam. Hoje não existem mais nesses jardins. Uma imagem do jardim interno, que ele faz alusão às florestas umbrófilas, no qual há uma grande quantidade de aráceas e tudo, e esse projeto está mais próximo, mas ainda com a quantidade, os materiais botânicos, uma quantidade muito inferior àquilo que foi utilizado no plantio original. Bem, por último, tem duas imagens da Praça das Fontes, da época da inauguração, mostrando toda vamos dizer assim, a opulência do que eram essas fontes, etc. Esse jardim está praticamente abandonado também. Então, assim, de maneira geral, o que a gente percebe é que foi dado o primeiro passo, identificar jardins significativos da obra do Roberto Burle Marx para a cidade de Brasília, né? Sem dúvida alguma, gera um interesse na comunidade internacional, várias pessoas vêm para Brasília não somente para conhecer a arquitetura, mas também para conhecer o paisagismo, Roberto Burle Marx, e se defrontam com uma realidade bastante, vamos dizer assim, empobrecida desses jardins, no qual toda a opulência dos conjuntos e das associações vegetais foram diminuídas significativamente. Então, assim, a gente está trabalhando bastante na identificação desse repertório de espécies para que, em algum momento, possa haver algum tipo de recuperação desses jardins e, assim, o acervo original de todas as espécies possa ser recomposto. É basicamente isso. Obrigado. Desculpem aí, novamente. Imagina, obrigado, professor Luiz. Ainda tinha alguns minutos aí. Encerramos as apresentações. Super interessante também esse relato, né, do que acontece em Brasília, dessa coleção de jardins do Burle Marx a céu aberto. E estava pensando aqui, de repente, até uma ponte, né, professor Luiz, com o que o professor Elvio está fazendo lá no Recife, né, em questão de gestão, manutenção, já que parece que aí o problema é um pouco maior, mas eu acho que esse fórum tem esse objetivo também de fazer essas conexões, essas ligações, né, porque muitas vezes são temas similares em geografias distintas, em lugares distintos, mas que tem muita coisa em comum e um pode acrescentar para o outro, né? Não sei, me pareceu aqui. Pessoal, então, nós temos uns minutos aí para fazer
colocações, sugestões, comentários, perguntas para os nossos palestrantes que dedicaram aí o seu tempo para compartilhar com a gente suas experiências. Então, está aberto. Quem quiser, fique à vontade. Boa tarde, agradeço a participação mais uma vez. E eu queria saber, assim, eu acho que é uma pergunta geral, né, que pudesse abraçar aí todos esses jardins. Na questão da conservação, existe alguma iniciativa em torno da criação de viveiros para as espécies vegetais, para a reposição das espécies vegetais desses espaços? Para quem, Alda? Para todos, no caso, cada um à sua maneira. Olha, no plano de gestão, nós determinamos que uma das cemiteiras da cidade ela fosse preparada, e junto com o Jardim Botânico da cidade, como, tá certo, tivesse um acervo, tá certo, de vegetação, porque o Remax Recife ele pega uma vegetação que não é apenas uma vegetação nativa daqui, ele pega a vegetação da Amazônia. Nós temos um problema muito sério com a Vitória Régia, por exemplo. Então, deu um maior trabalho à Prefeitura do Recife, manutenção em relação a essas plantas. E no plano, ele prevê exatamente que o Jardim Botânico ele poderá dar esse apoio, tá certo, técnico, ser uma espécie de viveiro, de repositório futuro para essa vegetação. Isso é previsto, sim. Bem, eu posso falar não como um órgão que faz a manutenção, mas como observador disso há algumas décadas, né? Aqui em Brasília, o que a gente vê é que, na verdade, paulatinamente, cada vez mais, há uma simplificação dos jardins. Com exceção do Palácio do Itamaraty, que houve também uma simplificação. Final da década de 90, houve uma grande licitação, no qual houve a preocupação em tentar voltar às configurações originais. Houve algumas adaptações, mas não foi exatamente. Então, por exemplo, aqui no Itamaraty também tinha Vitórias Régias, mas não voltou, foram substituídas por outros tipos de ninféias, né? Mas a grande parte, em termos de volume, então, da aparência, buscou-se alguma coisa que fosse mais adaptada. Agora, em outras áreas, por exemplo, em outros palácios que teriam a mesma condição, a grande questão você não tem uma administração única que pudesse cuidar dos jardins tombados. Você tem o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, que cuida dos jardins do Ministério das Relações Exteriores. O Ministério da Justiça cuida da manutenção do Palácio da Justiça. O Teatro Nacional do Distrito Cláudio Santoro sobre a administração não federal, do governo do Distrito Federal, assim como a manutenção da 308, assim como a manutenção do Parque da Cidade. Então, ainda tem muita gente administrando esse patrimônio, né? E aí, assim, é diferente de você dizer, é uma praça que vai ser adotada. São realmente símbolos muito grandes. Então, assim, já estão dentro do escopo. Só que eles têm que se encaixar dentro de um formato de manutenção que a gente poderia dizer o seguinte, não seria adequado para Versalhes, não seria adequado para outros jardins históricos, né? Então, assim, a gente precisaria encontrar um formato adequado, com estrutura adequada para poder fazer a manutenção desses jardins. Por outro lado, a gente vê o seguinte, que cada vez mais a população toma consciência desse acervo e desse patrimônio. Então, assim, a 308 Sul, que é uma quadra modelo, né, as pessoas têm muito orgulho de morarem lá, e a população vai lá, é um dos lugares mais visitados em Brasília. Mas, apesar da estrutura, talvez seja o jardim público mais, vamos dizer assim, em que a obra do Roberto Burle Marx é mais sensível, é mais próxima da população, devido ao cuidado com que ele fez as praças em volta das escolas e tudo, realmente são praças que são voltadas para a população e não simplesmente para o símbolo, né, como as outras aqui em Brasília. Há uma grande desfiguração. Praticamente, quem cuida desses jardins são os condôminos dos prédios. Então, assim, são os síndicos e as equipes de cada prédio que cuida do entorno de cada prédio. Então, assim,
realmente nós precisaríamos aprender bastante, eu acho, com Recife, com outras cidades, no intuito de criar uma estrutura para pensar isso, né? Bom, no caso de Salvador, eu acho que a gente está um tanto longe ainda disso. Eu acho que é uma construção de longa data. Por um lado, né, do ponto de vista da academia, basta dizer que a UFBA, que é uma das universidades mais tradicionais, maiores em números, né, no Brasil, tem uma faculdade, comunidade independente, já tem mais de 60 anos, e que tem 2 cursos de graduação. O curso de URLA é o curso mais antigo, que tem 160 e poucos anos, não tem uma disciplina obrigatória de paisagismo, tem uma disciplina optativa. O curso noturno, que foi criado no âmbito do Reúne, o curso mais novo, tem uma disciplina, uma única disciplina obrigatória, e, portanto, até como campo de conhecimento, nós temos muito a avançar. Nós estamos iniciando um processo, há pouquíssimas pesquisas, pouquíssimos estudos de referência, embora Salvador tenha projetos de paisagistas já reconhecidos ou não tão reconhecidos, como Burle Marx, como Rosa Clias, Tabacô e outros. Então, acho que tem um grande campo de pesquisa ainda do ponto de vista acadêmico. Do outro lado, do ponto de vista da gestão, também não há um reconhecimento de que praças, parques e jardins, em seu conjunto, são uma parte significativa do patrimônio da cidade, apesar da contradição, porque Salvador é reconhecida como conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico, mas ainda, de certo modo, presa a uma visão mais tradicional de paisagem, que pesa a encosta e o conjunto dos espaços. Então, irremediavelmente, eu acho que alguns espaços já foram perdidos, espaços, jardins públicos, enfim, espaços ajardinados, outros ainda se mantêm. O terreiro está numa área muito central do centro histórico, muito significativa do centro histórico, que foi objeto de intervenção recente. O Campo Grande também, nos anos 20, outros espaços, infelizmente, né, já foram mutilados e, como eu falei, irremediavelmente perdidos. Mas eu acho que, por exemplo, nesse projeto que agora a gente faz, a UFBA com o IFAM, ter a oportunidade de discutir que patrimônio não se restringe apenas ao patrimônio edilício e ao patrimônio monumental, como já foi um passo adiante o próprio processo de redefinição do centro histórico, mas ainda agora normatizando áreas verdes, como as antigas roças conventuais, que em Salvador também são muito representativas, muitas vezes são os últimos redutos verdes nessas áreas que já são muito adensadas. Aqui eu abordei a questão das praças e jardins, mas a gente também está discutindo a importância da preservação das antigas roças conventuais. Ou seja, ter a oportunidade de discutir isso num projeto interinstitucional que pode resultar num instrumento de preservação, creio que pode ser um pequeno passo, mas um passo adiante para que, quem sabe, daqui a muitos anos, a gente possa avançar no reconhecimento desse campo. Muito bem. Professor Eu Elcio? queria somente falar uma questão que eu acho importante. Vendo a realidade de outros lugares, eu vejo que Recife tem uma coisa que eu acho muito boa. Nós estamos falando de logradouros públicos e, portanto, eles têm um responsável por essa manutenção, que é, no nosso caso, a prefeitura da cidade. Diferente de outros lugares onde você tem vários atores com essa responsabilidade, no Recife, todo esse patrimônio, não apenas as 6 tombadas a nível federal e as 28 projetadas por Burle Marx, mas também todas as praças da cidade. Ela tem Por isso que, no processo, nós tivemos uma preocupação muito grande de fazer com que as caixinhas das prefeituras elas tivessem uma articulação entre si para tomar em conta. Como uma coisa que é importante, nós temos a quem cobrar, e o próprio Ministério Público, se houver uma descaracterização de um bem desse, o Ministério Público age como advogado da população e tem um responsável, tá certo, a buscar respostas. Isso é uma das coisas importantes. O nosso trabalho aqui está exatamente em fazer com que essa gestão ela seja mais organizada e seja mais eficaz, ao contrário de outros lugares. Nós temos muitas áreas de Burle Marx em edificações particulares do Egito que estão sendo perdidas. E uma das preocupações que hoje a gente começa a discutir na cidade é como a gente pode, tá certo, resgatar essas questões. Do que aconteceu agora na universidade, quando houve uma deterioração de uma área projetada por Burle Marx, tratava-se de área pública e tinha sido feito por um órgão público. Então,
atuação do órgão ambiental do Estado ele foi importante, a própria vigilância do Ministério Público, que você tinha elementos de pressão. Quando isso vai para o particular, fica mais difícil a atuação do poder público. Essa vantagem, por exemplo, que a Recife tem na gestão desses dos municípios, outras áreas não têm. Se nota que realmente falta uma conversa entre as agências, né? Inclusive entre as agências públicas, né? Eu estava pensando até no caso de Brasília, como cada edifício administra o seu próprio jardim, de repente uma conversa entre todos, né, para estabelecer ou o que está acontecendo, talvez de mais eficaz, experiência positiva em algum deles que possa ser replicado em outras, né? Acho que isso é super importante. Uma pergunta para o Adolfo, feita pela Alda. Alda, quer fazer você mesmo? Somente para ele complementar, assim, apesar de saber a resposta, mas o maior público talvez não saiba. Depois que está digitalizadas essas esculturas, essas peças, como é que elas são, esse material, essa documentação, ela é disponibilizada ao público? Esse material, na verdade, seria disponibilizado no CPDOC, o Centro de Documentação e Pesquisa do Movimento Moderno, lá dentro da Fundação Getúlio Vargas, tá? E seria o primeiro registro institucionalizado dentro da FGV de um conjunto de esculturas modernistas. Na verdade, ia ser um projeto para fazer Rio, São Paulo, Minas, Belo Horizonte, Brasília, até o ano do bicentenário, agora, né? Mas, infelizmente, só foram feitas 20 esculturas do Rio, né? Nesse caso. Mas, para acessar, isso tem que ser internamente ainda na Fundação Getúlio Vargas, pois o projeto não foi finalizado, mas, pelo menos, as esculturas já estão digitalizadas. Muito bem. Vamos poder fazer só um acréscimo? Por favor. Até porque sou pernambucana, egressa do Laboratório da Paisagem, participei de vários desses processos relacionados à história, à preservação do Jardim do Recife, mas uma diferença muito grande, além, claro, do papel da universidade, né, que vem construindo estudos sistemáticos sobre Burle Marx há 20 anos, a gente pode dizer 22 anos, e isso realmente é diferencial lá no Recife. Além disso, o fato de que os jardins de Burle Marx, eles estão espalhados pela cidade, cria outra situação. Claro, como o professor Elvio falou, são dinâmicas muito distintas. Se você pega Faria Neves e Aeroporto, ou Casa Forte e Derby, são situações urbanas muito distintas, para o bem e para o mal, porque, por outro lado, se a praça do aeroporto está lá sendo segregada do equipamento para o qual ela foi construída, por outro lado, existe uma apropriação muito grande na Faria Neves, que a população ali é o ator principal, e que foi artífice do processo de reforma. Inclusive, as fotos que eles tinham na época, dos antigos moradores do entorno, ajudaram na reconstituição do projeto, já que nunca se achou a planta original. Por exemplo, no caso de Salvador, a gente não tem tantos jardins de Burle Marx, né? Apenas um foi realizado jardim público, existem outros, privados. Mas a gente tem um conjunto de espaços que são importantes, que são históricos, inclusive que eu só abordei Cidade Alta e Cidade Baixa. Mas se a gente for para Itapajipe, onde tem o Bonfim e outras áreas de interesse histórico, esse acervo original seria muito maior. Ocorre que a maior concentração deles no centro histórico os torna submetidos a uma dinâmica muito violenta de transformação. Eles estão quase que sempre no mesmo território. Enquanto que no Recife eles estão espalhados, em Salvador eles estão numa área grande, muito visada, né, pela exploração imobiliária, suscetíveis a uma série de reformas. Por exemplo, a gente tem praças que estão no segundo ou no terceiro ciclo de reformas, desde Embaçaí até a Semineto, dos anos 2000 até hoje. Então, sempre vinculados a projetos de exploração turística, imobiliária, grandes empreendimentos hoteleiros, porque eles estão concentrados num território que é muito disputado e muito visado pela exploração imobiliária. Isso também é uma variável que distingue a situação daqui, do Recife, por exemplo. Uhum. Mais alguma pergunta? Não, agradeço as respostas. Eu acho que é isso, né? Então, damos por encerrado essa mesa, né, Alda? Obrigado a todos, ao professor Elvio, à professora Aline, ao professor Luiz Pedro, ao Adolfo, pela disponibilidade, por compartilhar esses conhecimentos, suas pesquisas. Essa troca de experiências, como eu falei antes, eu acho que ela é muito rica,
né, pode ajudar aí a todos, e eu acho que esse é um dos objetivos aqui do fórum sobre a paisagem moderna, né, que eu acho que é o tema que temos todos em comum. Então, Alda, passamos para a próxima mesa, né, é isso, né? Sim, sim. Já com uns minutinhos aí de folga. Agradeço a todos, faço as palavras do Rudy as minhas, né, que muito obrigada a todos pela colaboração, compartilhar aqui os conhecimentos, esse momento tão especial. Muito obrigada.